Pode ser uma coisinha um pouquinho mais longa? Porque eu gosto muito disso aqui. Eu ia ler um soneto, mas eu prefiro ler isso aqui. Lamentação de Peter Vanderlei no Outeiro da Cruz. Eu, Peter Vanderlei, soldado da Holanda, trazido até aqui na luta santa contra os papistas, mas também movido pelo sonho da aventura e da riqueza, fui morto aqui, numa emboscada dos guerrilheiros do Brasil. Fui morto aqui, neste lugar, depois chamado Outeiro da Cruz em memória desta emboscada. E aqui me tenho para sempre. Os meus derrotados camaradas regressaram. Eu sou o filho pródigo que os pais nunca reviram. A violência do sol, o peso das chuvas, o tempo tropical não me desgasta. Mas perdi para sempre o claro escuro da Holanda, os canais onde a água refletia as tabernas. Perdi as planícies onde o gado frígio pastava na bruma, onde o gado malhado transformava em leite a pastagem gorda. Aqui, neste Outeiro da Cruz, hoje envolvido, hoje engolido pela cidade, passam os que procuram o aeroporto e me deixam as suas lições de bem partir, de mal partir. Aqui por perto manobro os caminhões de refrigerantes. Eu não parto. O meu refrigério é apenas esta brisa triste, trazendo os adeuses do mar. Eu, outrora chamado Peter Vanderlei, espírito preso neste Outeiro da Cruz, cumpro uma pena interminável, expio um pecado de que não me lembro. O meu corpo de 20 anos, depositado neste chão, composição que se decompôs rapidamente, o meu corpo me abandonou. A minha pele clara, os meus olhos claros, os meus músculos, os meus cabelos ruivos me abandonaram. E aqui me tem, menos do que sombra, corpo etéreo, fantasma, alma penada que ninguém vê, que ninguém ouve, que ninguém conhece, neste exílio post-mortem. Eu olho no carro aqui, a paisagem mudou sempre. Sempre mudou a paisagem. Muito chato mesmo. É uma sensação de movimento. É a vida de vida, a sensação de vida. Porque a vida é movimento. Então, você me concentro naquela visão das coisas, essas imagens. Vendo. Então, eu passo essa metáfora. Depois meu pai me levava muito no interior, eu via as coisas, e aquilo foi falando. Fiquei com aquelas expressões no subconsciente. E depois eu fazia poesia. Eu era praticamente destinado à poesia, porque minha mãe colecionava poesia. Colecionava poesia na revista, colecionava no livro. Recostava e pegava no livro em branco. Meu pai, eu trabalhava no campo, era agrimensor, gostava muito. Ele não gostava de poesia, mas a não ser eu sou Deus do Camões, que Santiago de Pastor Jacó, Serra Raquel, Rio Labão, pai de Raquel, Serra Novela. Eu não sabia Labão, sabia ela. Esses sonetos, meu pai sabia decorado. E eu fiquei, por isso que ficou. Eu quase de ser poeta por causa disso, por causa de minha mãe e meu pai. Eu conheci Dobal ainda menino. Tivemos a mesma meninice
nos mesmos lugares, ou seja, na Praça João Luiz Ferreira, na Praça Rio Branco, ou na Rua Eliseu Martins, onde ele morava e eu também. A mãe do Dobal era professora e a minha também. Quer dizer, vejo então, a aproximação era maior. Um dia eu cheguei na casa do Dobal, minha mãe foi visitar a mãe dele, eu cheguei na casa do Dobal, ainda no início da adolescência, e ele me mostrou um poema e em seguida um conto. Eu não sabia que ele era dado à literatura, mas ele me mostrou um poema e em seguida um conto. Eu achei excelentes. What's going on? Naquele tempo, um parente meu do Rio me mandou para mim um livro sobre cadeia que não existia daqui do Piauí. A gente lia tudo, todos os comics que apareciam, e o Dobal foi o representante, foi o responsável, aliás. Eu me lembro bem de que o primeiro álbum que apareceu foi o de Flash Gordon no Planeta Mongo. E a partir daí, o Flash Gordon era conversa do café, do almoço, do jantar, dos encontros. A gente sonhava e pensava em alcançar e atingir outros mundos, quando a gente não havia alcançado nem o nosso mundo local aqui. Então, a gente nasceu no próximo Mandrake Vai. Lendo aquilo, aumentou a nossa vontade de ler, de aprender a ler mais. E a conversa ia, e a gente passava a ler, e o resultado foi que a gente teve mesmo o hábito de ler. Institucionalizou-se o hábito da leitura. A partir do meado da década de 40, 46 precisamente, na Praça Pedro II, ali no centro da Praça Pedro II, indiferentes ao desfile da beleza feminina, que passava ali em suas formas exuberantes, né? As moças num sentido, os rapazes no outro, e nós, em vez de estarmos a apreciar as meninas, como dizem os portugueses, né? Nós ficávamos lá discutindo filosofia, literatura, política, mais filosofia e literatura do que política, né? Eu andei no meio da praça. Aquilo era conhecido como Chato Boy. O Chato Boy? Chato Boy, não. Porque não dava para menino nem para adulto. Ficava no centro da praça, discutindo literatura de costas para a mulher. De costas para a mulher. Foi exatamente nessa fase que mediou entre os 13 e os 17 anos, 13 para 17 anos, que foi o período em que eu me integrei nesse grupo que a gente chamava de Arcádia Piauiense, e que foi um grupo de intelectuais jovens, de pretensos intelectuais jovens, constituída por vários alunos do liceu, na época, do Liceu Piauiense, que era o colégio fundamental, o colégio em que todos estudávamos, e que na época tinha, eu não sei como está agora, mas na época tinha um charme muito grande o liceu, tinha excelentes professores. Eu